Muito bem, como eu dizia, 14 de julho de 1789, a Bastilha caiu. Uma multidão inflamada rompeu os portões da prisão que simbolizava o poder absoluto do rei francês. O povo não aguentava mais o absolutismo, o massacre de uma elite vista e dominante através de uma monarquia. Então insurge o que é chamado, então conhecido por nós como a Revolução Francesa, que de certa forma varreu a monarquia, executou Luís XVI numa guilhotina e declarou os direitos do homem e do cidadão, tão conhecidos até por nós hoje: liberdade, fraternidade e igualdade. Não nessa ordem. Mas o hino revolucionário bradava: amontoemo-nos sobre nós os tronos dos reis e destronemos os seus ídolos. Aquela geração decidiu que não havia Deus acima deles. Decidiu que ninguém poderia governar sobre eles. Eles decidiram quebrar as correntes que eles achavam que existia sobre eles. Eles queriam a liberdade, buscar a liberdade acima de tudo, uma liberdade que virou terror. Diante dessa iniciativa, Robespierre, o arquiteto da República, criou, elaborou, utilizou de uma guilhotina para matar dezenas de milhares de oponentes, de sacerdotes, de nobres, camponeses, rivais políticos. E esse homem que assassinou tanta gente, assinou uma declaração dos direitos humanos e buscou assim estabelecer nessa ordem, mas que nessa mesma guilhotina que ele mesmo estabeleceu foi afiada por ele, e também essa mesma guilhotina foi a que decepou a sua cabeça. Nessa guerra tão cruel, dessa história tão cruel, nessa guerra cruel, na Catedral de Notre-Dame, em 1804, então insurge Napoleão, que na cerimônia de sua coroação, diante do Papa, ele não aceita que o Papa coloque a coroa na sua cabeça. Ele arranca a coroa da mão dele e ele mesmo se intitula como imperador, como o rei, ou melhor, imperador da França. Numa atitude clara, como resultado dessa revolução, desse grito tão destacado de uma sociedade: rompamos os seus laços e lancemos longe de nós as suas cordas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 2. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não percam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 1, que nós expomos no domingo passado, nós bem explicamos que ele, de certa forma, é a introdução dessa coletânea, mas não só o Salmo 1, mas também o Salmo 2. Deve ser lido juntos, porque estes salmos são a preparação para o entendimento de todo o saltério. Nós bem observamos no Salmo 1 o interesse daquele que compilou o Salmo, Nós bem vimos que não há tal... Entende-se que Davi seja o autor destes salmos, mas não temos a data da sua composição, mas entendemos talvez que a sua compilação de todo o livro de Salmos tenha sido feito
no período pós-exílico, período do estabelecimento novamente do reino de Israel. E dentro desse contexto nós observamos o autor colocando propositalmente o Salmo 1 e o Salmo 2 como a introdução do saltério. E ele quer no Salmo 1 nos mostrar tão claramente a revelação clara ali do dia do juízo do Senhor, da ideia de nos apresentarmos diante dele, e por isso ele começa a falar do Salmo do bem-aventurado, ele traz uma descrição desse bem-aventurado diante de Deus. E ele até usa a bela expressão, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a firmeza daquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado muito mais do que alguém feliz, mas alguém que é constituído por Deus, fortalecido pelo Senhor, na condição de alguém que recebe o seu favor. É mais do que felicidade, é uma condição de ser protegido, de ser guardado, de ser conduzido por Deus. E o Salmo faz um contraste também, os ímpios não são assim. Ele não é como uma árvore plantada, ele é como a palha que o vento dispersa, ele não tem valor nenhum. Nada, não há nada, nenhum valor diante do ímpio. E ele faz todo esse contraste, mostrando tão claramente o fim de todas as coisas, que os ímpios, no final do Salmo, traz, os ímpios perecerão, eles não prevalecerão no juízo. E o Salmo de número 1, então, trazendo uma ideia de sapiência, de conhecimento, de sabedoria diante da palavra de Deus, de temer ao Senhor, de temer a sua palavra, porque o bem-aventurado teme a palavra de Deus. Agora no Salmo 2, ele dá continuidade àquele final do Salmo 1, numa ideia de juízo diante do ímpio, e ele continua isso, e ele continua nos trazendo essa condição clara dessa rebeldia do ímpio diante de Deus. Rebeldia que não começou nem na época da composição desse Salmo, nem nos nossos dias. Essa rebeldia começou lá em Eva, lá em Adão, quando acreditaram que podiam ser iguais ao Senhor. Nós bem observamos então nesse Salmo, que ele começa no Salmo 1, a ideia, bem-aventurado o homem. Se você observar, o Salmo 2 termina, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É uma vinheta interessante, porque é a mesma palavra, vai abrindo toda essa ideia do Salmo, do saltério, mas também fecha todo o saltério, dando-nos a ideia de que o Salmo 1 nos oferece a perspectiva de sabedoria e o Salmo 2, a profecia da realeza do Senhor. O que isso nos ensina? Juntos, estes salmos nos ensinam que a vida do justo só faz sentido à luz do reinado do seu ungido. Presta atenção nisso. A vida do justo, do bem-aventurado, só faz sentido no estabelecimento do ungido do Senhor, do Rei do Senhor, do Filho de Jesus Cristo, seu Filho, como o Rei e Senhor de todas as coisas. Então o primeiro livro dos Salmos aqui, no capítulo, vai do capítulo 1 até o 41, nós podemos ver todo esse fundo teológico, os inimigos, as conspirações, os clamores por justiça, tudo isso, levantado diante do decreto do versículo 7, tu és meu filho e hoje te gerei. Talvez seja o versículo mais importante nesse salmo, porque ele vai destacar a aliança davídica lá de 2 Samuel, capítulo 7, 14, quando ele diz, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. O estabelecimento da casa de Davi, desse reinado, da providência do mediador, claro, Davi numa figura pequena, apontando para Cristo, sendo o Filho de Deus, aquele que há de manifestar a sua graça, a sua misericórdia e o seu juízo diante da sociedade. Então, esse texto do Salmo 2, ele é reconhecido em Atos, capítulo 4, também em Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 15, 5, todos vai nos trazer essa ideia, e a gente pode então olhar para esse capítulo 2, desse Salmo, o Salmo 2, e observarmos que ele se divide em 4 pontos, 4 divisões interessantes. A primeira, do verso 1 ao verso 3, você vai ver que o salmista quer dizer para mim e para você que as nações, os reis, estão se levantando contra Deus. Isso fica claro.
Depois você pode observar, do verso 4 ao verso 6, que Yahvé, ele responde a isso. Deus responde à rebelião dos ímpios. Ele não só responde, mas do verso 7 ao verso 9, ele age instituindo, decretando o seu ungido como rei sobre todas as nações. E por último, de forma assim, um plot twist maravilhoso, achando que lendo esse salmo agora pronto, é o final de destruição. Não, ele termina o salmo com uma exortação à submissão, uma ordenança para que todos os reis da terra se submetam ao Senhor. Há espaço na manifestação do Filho de Deus para a sua graça, convidando aqueles que são rebeldes diante de Deus a se submeterem a esse Rei e Senhor de todas as coisas. Portanto, essa estrutura ela é dramática, ela é progressiva, porque ela vai nos mostrar que a rebelião provoca uma resposta, a resposta gera um decreto e o decreto exige submissão. É isso que o Salmo vem nos apresentar e eu gostaria nessa noite de apresentar aos irmãos essa ideia, a rebelião dos ímpios e a soberania divina. Qual é o resultado da rebelião ímpia diante de Deus? Em primeiro lugar, ela se depara com o domínio absoluto do Senhor. O verso 1 ao verso 3 vai destacar isso de forma bastante enfática. Diz o texto aqui que ao se depararem com isso, por isso se enfurecem, né? Por isso eles tumultuam, eles agitam, né? Há uma ideia de agitar-se, é uma ideia de conluio, eles estão em rebelião, eles estão de forma organizada, procurando um tumulto caótico. Eles querem destruir, eles não aceitam mais a ideia da existência de um rei absoluto sobre eles. Isso é visto diante de toda a história. Ninguém gosta que ninguém mande em ninguém. Todo mundo tentando se impor, todo mundo tentando tirar vantagem das situações. E aqui eles, de certa forma, descobrem a ideia absoluta de Deus, eles se levantam contra isso, não aceitam de forma alguma. Diz o texto que descreve que eles imaginam, né, ou murmuram. É a mesma, porque eles se enfurecem as nações, porque os povos imaginam coisas vãs. Imaginar aqui é a mesma palavra, murmurar, né, é a mesma palavra que é utilizada no Salmo 1. É a ideia de que o justo medita na palavra do Senhor. O ímpio medita aqui, ele murmura, ele rumina coisas vãs. Há um contraste do Salmo 1 com o Salmo 2. O justo murmura, não murmura, ele medita na palavra de Deus, o outro murmura, mas é a mesma expressão. Ao invés de se concentrar em meditar na palavra de Deus, ele se concentra em conspirar contra Deus. Constantemente voltando-se contra o Senhor. E tudo isso de forma vazia, com vaidade. E por isso o texto nos mostra lá na linha 3, tomar posição, eles têm essa postura diante de Deus, uma postura hostil desses reis. Os reis da terra estão elevados, eles estão de pé, eles estão num motim contra o governante de todo o mundo. Eles conspiram dentro dos conselhos ímpios todo o seu intento. E eles conspiram contra Yahvé, contra o seu ungido, é o que diz o texto. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, isso é muito forte para nós. O mundo se depara claramente com o absoluto. O absoluto de Deus, o absoluto do Senhor, mas o mundo não aceita. Eu fico imaginando a possibilidade até de, se fosse possível, a lei da gravidade seria taxada, né? Porque ela não pode impor o absoluto dela estar sobre nós. Parece que todas as coisas, tudo aquilo que se mostra absoluto e forte sobre nós é algo que o mundo se levanta contra, porque ele não pode aceitar nada sendo imposto sobre ele. E isso vai trazendo assim uma destruição terrível, porque eles vão se lançando nas suas artimanhas contra uma ideia de que existe um Deus e que diante desse Deus
eles devem se submeter à sua glória, ao seu poder. Não se iluda, meu irmão. Não há outra opção. Ou alguém se rende ao Senhor e ao seu Filho, ao seu ungido e ao seu Messias, se submetendo à sua autoridade e à sua glória, ou ele se rebelará contra a autoridade de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. No fim das contas, a postura será tomada ou de rebelião ou de submissão. Não existe uma autonomia, não tem ninguém assistindo às coisas, não tem ninguém bem intencionado diante das situações, não. Ou Deus é o seu Senhor absoluto diante da realidade daquilo que você vive, ou você está negando o seu senhorio e consciente ou inconsciente, você se levanta em rebelião contra Deus. Os rebeldes buscam se libertar dos laços impostos pelo próprio Deus. Foi assim na Revolução Francesa, né? Tentaram romper os laços com uma monarquia, se lançaram longe da fé cristã, declararam que o homem era autônomo e o resultado foi só morte e destruição. A pergunta 1, ela é enfática. Por quê? E a retórica é interessante, porque ela nos carrega um assombro, porque o salmista, ele não entende a estupidez da rebelião. É isso que ele vem apresentar. Como é que pode? Ele está falando assim, gente, como é que pode isso? Como é que pode se enfurecer as nações contra o Senhor? Como é que eles podem imaginar, murmurar, conspirar contra Deus e contra o Senhor? Isso é fútil, isso é inútil. Como é que eles podem fazer isso? Não leram o Salmo 1, não entenderam a palavra de Deus e o seu senhorio. Há uma verdade absoluta estabelecida. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E o homem, quando se levanta contra Deus, em primeiro lugar, ele se depara com o domínio absoluto do Senhor. Em segundo lugar, quando se levanta contra Deus, o homem, os reis, os absolutos da sociedade, eles se deparam com o deboche divino. É estranho falar isso, né? Mas é isso que o texto nos apresenta. Ele diz, aquele que está assentado nos céus ri, o Senhor zomba deles, na sua ira ele lhes fala, e no seu furor os confunde, dizendo, eu, porém, constituí o meu rei sobre Sião, meu santo monte. É interessante porque o texto tem o cuidado de falar, aquele que está assentado nos céus ri. Ele nem se levanta. Quando os reis se levantam, quando o Senhor soberano de todo o universo vê a conspiração dos homens diante do mundo, ele nem se levanta, ele só dá aquela risada, porque é a única resposta que ele pode dar diante de tamanho insulto, daqueles que são tão pequenos diante do Criador de todas as coisas. E então ele ri, ele zomba diante desse levante inútil, mas ele ri antes de manifestar a sua ira. Ele ri aqui, né, um riso aberto, um riso audível, de zombaria, de escárnio. Deus zomba dos conspiradores diante da sua rebelião, mas não é uma risada cruel, é uma risada diante do absurdo. E quando o riso termina, inicia-se a ira, porque o versículo 5 mostra Deus falando na sua ira, no seu furor. Há uma progressão do riso para o furor. Deus não fica ofendido, ele se manifesta. E a manifestação dele descreve o terror de Deus diante disso. Ele vai manifestar. O que ele faz? O versículo 6 mostra: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu estabeleci o meu rei. Eu, porém, os reis se levantam, mas eu, porém, eu me levanto não, eu me imponho, eu instalei o meu rei, eu solenemente ungi o meu rei, eu derramei meu óleo sobre ele, eu untei esse rei. Ele não reage a uma rebelião, ele continua o seu planejamento diante de tudo que ele fez, a realidade estabelecida por ele.
Fim das contas, a rebelião não mudou nada. Deus fez o que ele queria. Ele estabelece o seu rei. Os homens queriam governar eles mesmos. E Deus impõe o seu filho como o governador sobre todas as nações. Esse versículo 6, então, é um contragolpe divino. Eu o estabeleci. E a gente pode observar, então, meus irmãos, que a doutrina da providência, em sua forma mais nítida aqui, Deus não é surpreendido pela rebelião humana, pela rebeldia humana. Ele não ajusta os seus planos. O decreto foi emitido antes da fundação do mundo e no devido tempo o seu filho é estabelecido como aquele que governa sobre todas as nações. Irmãos, Deus não está ausente. Deus não é apático. Deus não está dormindo. Ele governa tudo e todos. Todos estão debaixo do seu cuidado e do seu amor e da sua justiça. E no devido tempo ele assim estabeleceu e colocou diante de todo o universo o estabelecimento do seu próprio Filho. E a gente precisa entender que quando o homem se levanta contra o Senhor, ele não apenas vai se deparar com esse domínio absoluto da sua soberania, mas ele vai se deparar com o seu deboche, com a sua risada, e ele vai se deparar com um novo rei. O terceiro lugar é isso. O verso 7 ao verso 9, ele diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A voz muda, agora é o próprio rei que está falando. E ele recita o decreto que recebeu de Yahvé, tu és meu filho e eu hoje te gerei. É interessante porque a palavra filho, ela estabelece uma relação de filiação adotiva real, não é ontológico, é algo estabelecido, e aí a gente pode entender isso como uma questão cristológica. Hoje eu te gerei, não significa que houve um dia em que o filho não existia, mas é num contexto de entronização. Hoje é o dia da coroação. Aí você começa a entender o Salmo um pouquinho melhor, porque imagine homens, reis, se levantando e conspirando contra o Filho de Deus que está para ser coroado. Esse é o contexto do Salmo 2. Imagine essas duas coisas acontecendo juntas. A preparação da coroação do Filho de Deus como rei sobre todas as nações e os outros reis ou aqueles que querem ser reis conspirando, se juntando para se levantar, para não aceitar o reinado estabelecido por Deus, que é através do seu Filho. É isso que está acontecendo aqui. O decreto do Salmo 2 é cumprido de forma definitiva. E então a gente pode observar todas as menções desse salmo em Atos 13, quando fala da ressurreição de Cristo, Hebreus 1:5, que Cristo é superior aos anjos, Hebreus 5:5, que fala do sacerdócio de Melquisedeque. Este salmo, o decreto do Salmo 2 é cumprido de forma definitiva na ressurreição e na ascensão de Jesus. É assim que ele é estabelecido plenamente como rei sobre todas as nações. Em Mateus 28 ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele subiu e está assentado à direita do Pai com toda a autoridade, porque toda a sua obra de mediador foi cumprida claramente. E quando ele termina essa obra aqui, ele é aceito diante do Pai, assentado à direita do Pai, reconhecendo que tudo foi perfeito. E assim ele é entronizado como rei diante de todas as nações. O versículo 8 e 9 vai expandindo o decreto, porque o Pai não apenas estabelece o Filho como rei, como resposta diante da conspiração dos reis da terra, mas ele também abre para que tudo o que o Filho deseja dentro desse reinado. Ele diz, pede, o versículo 8, pede e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão.
É um imperativo, mas o pai está convidando o filho a pedir. E a soberania aqui, ela não vai mudar nada. Ela não é usurpada, ela é dada pelo pai. E a consequência disso vai ficando mais complicado, porque no versículo 9 ele diz: tu as quebrarás com o cetro de ferro. Quem segura o cetro, meu irmão? Senão o rei do universo. A figura do cetro é aquele que governa. Foi dado pelo pai ao filho, e ele governa, e aqueles que se colocaram contra ele serão quebrados, assim como você pega um ferro e bate num vaso de barro. O mais simples toque pode quebrá-lo. E com essa autoridade que o filho do rei, que agora é o rei, se impõe diante das nações. O Cristo ressurreto, meus irmãos, é o rei do Salmo 2. Aqueles que se levantam contra o Senhor se deparam com o rei estabelecido por Deus. Não tem outro caminho, não tem outro pensamento, não tem ideologia. As pessoas, mas esse cristianismo é muito absolutista, né? É uma ideia que só salva quem se rende a Jesus. É isso mesmo, meus irmãos, é isso mesmo. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra forma, não tem como você elaborar nada. O caminho que Deus elaborou para que nós, como pecadores, voltássemos a termos acesso a Ele é o seu Filho, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus e não mais colocados em rebelião contra o Senhor, mas agora fazemos parte do seu reino, súditos do seu reino, amando o seu Filho e nos submetendo à sua santa vontade. A voz mudou. A manifestação da vontade de Deus não foi uma reunião a portas fechadas com esses reis insubmissos num congresso nacional, procurando um meio termo para aprovar os seus decretos e os seus interesses. Vamos achar um meio termo aqui, nem para mim, nem para você. Vamos ver aqui, aprova esse projeto aqui, essa emenda, mas coloca isso, jabuti aqui, aquilo outro, e aí a gente coloca o que você quer e eu quero. Não existe isso diante de um Deus, e o único Deus que é absoluto. Não tem uma negociata, não tem uma audiência onde é colocados interesses. Deus impõe a sua santa vontade e estabelece o seu Filho como rei. Diante disso, sobra o quê? Final do Salmo, versículo 10 ao versículo 12. Os homens que se levantam contra o Senhor, quarto lugar, se deparam com a ordem. Sujeitem-se. O versículo 10 ao 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que não se ire, e vós pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O salmista volta para os mesmos reis que estavam se rebelando contra Deus, no versículo 1 e 3, e ele faz um apelo: olha, não adiantou nada o que vocês fizeram, né? Agora, antes que seja tarde, rendam-se ao Senhor. É interessante esse salmo é evangelístico demais. Ele é agressivo, ele é duro, ele é enfático, mas ele apresenta de forma maravilhosa a graça de Deus. Sede prudentes. A mesma sabedoria do Salmo 1 agora, ela é chamada para o Salmo 2 aqui. A rebelião desses versículos 1 a 3, ela não era apenas pecaminosa, é estúpida. E agora ele chama a prudência: olha, bota a cabeça no lugar, olha aí, se submeta ao Senhor, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Parece uma contradição, né? Como é que eu me alegro com tremor? Como é que eu faço isso? O temor não anula a alegria. E a alegria não vai
destinar a nossa vida sem um tremor de reconhecimento da soberania de Deus. Calvino comenta assim: não há verdadeira alegria senão aquela que nasce do temor reverente diante de Deus. É porque sabemos quem Deus é, o Senhor de todas as coisas, que trememos. Mas ao mesmo tempo que trememos, porque somos pequenos e frágeis diante da soberania de Deus, nos alegramos porque esse Deus se fez propício a nós. Mesmo grande, imenso, soberano sobre todas as coisas, Ele decidiu se fazer propício ao seu povo. Eu posso me alegrar e tremer ao mesmo tempo. E o versículo 12 traz o mais enigmático clímax do Salmo: beijai o filho. Alguns falam que a palavra ben aqui, de filho, pode, se tiver no aramaico, não significa filho, pode significar outra coisa. Se tiver no hebraico, significa filho, tentando falar beijai com ternura ou beijai com submissão. Mas a própria Escritura, ela interpreta que aqui é beijai o filho. Então, beijai o filho, que fica meio, parece estranho dentro da imagem, é aquele que é estabelecido agora como rei. Esse rei é o filho, e ele deve ser beijado, assim como um vassalo agora beija o seu senhor, o seu sucerano. É uma ideia de submissão ao Senhor. Beijar o filho é uma admissão, não é um beijo carinhoso. Na história antiga, quando um outro rei vem diante de outro, ele não apenas se ajoelha diante dele para mostrar isso, ele beija a sua mão. Em algumas culturas, beija o seu rosto, que é uma ideia de proximidade e intimidade, tentando eliminar qualquer tipo de falsidade e de reconhecimento público de que este que beija agora é submisso a esse Senhor. Nada mais hipócrita do que o beijo de Judas diante de Jesus, que mostrou amor, intimidade e submissão, mas na verdade mostrou uma traição. É necessário que aconteça a submissão. Beijar o filho é reconhecer a sua autoridade. É um ato oposto do versículo 3. Rompamos os laços, vamos quebrar as suas correntes. O salmista está falando, não. Beije o filho. Submeta-se a ele. Então a oração principal aqui é o imperativo: beijai o filho, para que não se ire, porque em breve se inflamará a sua ira. Sabe o que o salmista está falando? O tempo está correndo. Nós bem sabemos que aqueles que são eleitos, escolhidos para o Senhor, se renderão, mas há um chamado de Deus diante disso, dessa responsabilidade, diante da exposição que Deus faz diante de toda a terra, que Ele é o Senhor absoluto, que Ele levantou o seu Filho e que há a necessidade para que alguém seja bem-aventurado, se renda a esse Filho. Isso é necessário. Por isso o Salmo fecha com a mesma palavra que ele abriu o saltério: bem-aventurado. Mas agora, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que maravilha! Há uma expansão aqui. Do presente para o futuro de um plural, de uma expansão do reino de Deus. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Há lugar para a promulgação real de Deus, do seu Filho, diante de todo mundo, diante de todos os povos, de todas as nações, para aqueles que escutam, que leem, que testificam a imposição real do seu Filho como Senhor, se rendam a Ele e sejam recebidos como súditos, e assim sejam feitos bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que são guardados pelo Senhor. São aqueles que temem a sua palavra. São aqueles que reconhecem o seu Filho como Deus e como Senhor absoluto diante de toda a história. O decreto foi emitido, o rei já foi instalado, a herança já foi entregue, o cetro de ferro já está na mão do Filho. A única pergunta é essa: você se submete a Ele? Você reconhece o seu senhorio? Essa pergunta é urgente, meus irmãos.
E é essa a pergunta que a igreja precisa se preocupar em fazer. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nós precisamos perguntar ao mundo: vocês se rendem a Jesus como Rei soberano, instituído pelo Pai, sobre toda a terra e sobre todas as nações, sobre todas as suas vontades, sobre todos os seus intentos? Você entende isso? Quando nós promulgamos isso, nós estamos promulgando o Evangelho, o reino de Deus, a salvação, mas também o juízo. Porque a mensagem precisa ser completa. Porque aqueles que não se rendem não entrarão na Assembleia dos Justos, nem prevalecerão ali. Eles não podem entrar diante do Senhor sem reconhecer o senhorio do seu Filho. O Evangelho completo é isso. E a gente precisa entender isso. O mundo contemporâneo repete hoje o grito do versículo 3, rompamos os laços, né? A cultura moderna declara que Deus é irrelevante, que a autoridade é uma opressão, que a autonomia humana é o valor supremo. Qual é o resultado disso? Ansiedade, fragmentação social, tirania, divisão, violência. Quando o homem rompe os laços de Deus, ou julga fazer isso, ele não se liberta. Ele simplesmente se prende a uma ilusão e se coloca na perdição. O Salmo 2 nos diz que Cristo ressurreto é o Rei entronizado. Ele foi constituído sobre Sião, sobre toda a terra, e as nações são sua herança. E ele agora, com o cetro de ferro, está com o convite de misericórdia final. Beijem o Filho, submetam-se, refugiem-se nele, porque a ira virá em breve. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Esse é o Evangelho da Palavra de Deus. A bem-aventurança é para todos aqueles que se refugiam nele. Vai haver um lugar que não vai... Vai haver um lugar que, diante, quando vier a ira de Deus, que o único lugar que vai ter refúgio, que é em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, para fechar, a Revolução Francesa bradava: rompamos os laços. E eles executaram o rei, derrubaram os altares, e eles declararam a razão como a nova divindade. No entanto, Robespierre rompeu com tudo isso, e ele é um homem que colheu as consequências de tudo isso dentro da sua própria vida e da sua história. E nós precisamos entender diante disso que aqueles que dizem rompamos as suas cordas acabam enforcadas por elas mesmas. A liberdade sem Deus não é liberdade, é destruição e morte. Entenda isso. É um salmo aterrorizante, mas ao mesmo tempo é um salmo salvífico, é um salmo evangelístico, é um salmo que apresenta um problema, que apresenta uma realidade, mas apresenta uma solução que só pode ser encontrada no Filho estabelecido pelo Pai. E para nós que somos igreja e povo do Senhor, precisamos entender qual tem sido a nossa postura diante do reinado do Senhor. Cuidado. Essa busca por autonomia pode estar entrando pelas brechas da nossa vida. Nós podemos, de alguma forma, estar buscando impor a nossa vontade diante da vontade de Deus. E muitas vezes não estamos percebendo isso. Não há espaço para uma vontade quando nós somos súditos. O súdito faz a vontade do seu rei e do seu Senhor. Que a minha disposição seja essa, e a sua também, para assim, no último dia, quando ele derramar sua ira, nós estejamos refugiados em seu Filho. E assim salvos, viveremos eternamente para a sua glória. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?